bem, retornamos com o nosso programa Viva a Vida e nesse bloco nós vamos tirar algumas dúvidas jurídicas. E a dúvida que surgiu nesse momento é o seguinte, a pessoa quer comprar um imóvel e não sabe quais os cuidados que tem que ter, né? Então, eu vou responder e eu acho que vai servir para todo mundo, porque quando serve para uma pessoa, na verdade ele é um multiplicador e a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, se eu puder ajudar você, eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo desse programa. Muito bem. Quando você vai adquirir um imóvel, vamos dizer um imóvel já pronto, que já tem até algum tempo, né, de construção, não tem problema nenhum. Você vai comprar do seu amigo a casa dele, que ele está vendendo ou o terreno, ou a fazenda, o sítio. Quais os cuidados? Primeira coisa, você tem que ir até o cartório de registro de imóveis e buscar uma certidão atualizada da matrícula desse imóvel. Como eu venho conversando com vocês, matrícula é aquele documento que é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, né? Então você vai lá no cartório de registro de imóveis, se você tiver o número da matrícula, vai sair essa certidão na hora, ou então se você não tiver o número da matrícula, você dá o endereço e às vezes até demora um pouquinho, mas é fornecido. É um documento público e qualquer pessoa pode pegar lá no cartório, pode requerer lá no cartório esse documento, que é a certidão atualizada da matrícula do imóvel. Depois, por quê? Eu vou explicar por quê. Primeiro, se esse bem estiver penhorado, esse imóvel estiver penhorado, vai estar gravado lá na matrícula, vai estar averbado na matrícula. Se esse imóvel não puder ser alienado, também vai estar lá gravado na matrícula. Se esse imóvel não puder ser comunicado, por exemplo, né, entre os cônjuges, você tem que saber qual é o regime de bens entre os cônjuges, se a pessoa é casada, se não é. Tudo vai estar lá descrito, mas principalmente você vai saber se quem está vendendo o imóvel para você é o dono. Porque se não tiver o nome dele lá, é sinal de que ele tem apenas a posse ou nem isso. Então você já fica esperto e procura um bom advogado, porque você pode estar entrando aí numa roubada, tá bom? Depois você tem que pegar a certidão de nascimento ou de casamento das pessoas que estão vendendo esse imóvel para você, para saber se elas não são interditadas e principalmente o regime de bens do casamento. Depois você tem que buscar as certidões negativas da Justiça Federal, estadual e trabalhista, pelo menos, para saber se essa pessoa que está vendendo o imóvel para você não está sofrendo algum tipo de execução judicial. Porque vamos dizer que ele tem uma dívida trabalhista e ele já esteja com o processo em andamento e às vezes até já com a execução da sentença. Pode ser que não tenha penhora averbada na matrícula do imóvel. Mas se ele vender para você, o juiz pode desconstituir, pode anular essa venda, porque vai considerar fraude à execução. E aí você vai perder o seu dinheiro. E principalmente quando você for comprar, por exemplo, um imóvel na zona rural, que é muito comum, verifique se o tamanho do imóvel corresponde ao módulo rural mínimo que é determinado pelo INCRA para aquela região. Então, a região de Taubaté, por exemplo, é de 20 mil metros quadrados, o mínimo para desmembramento. Redenção, Natividade, Lagoinha, São Luís Paraitinga, já é 30 mil metros. Não pode ser desmembrado um imóvel menor do que isso. Gente, 30 mil metros é um alqueire e um pouco mais, e uma quarta. 20 mil metros é quase um alqueire. Então, se alguém estiver vendendo para você 2 mil metros, 3 mil metros, por maior que pareça ser, na zona rural, não vai estar correspondendo ao módulo rural mínimo, não consegue desmembrar, não consegue fazer a escritura e não consegue registrar esse imóvel no seu nome. Porque é importante as pessoas saberem que quando elas vão comprar e vender o imóvel, elas vão ao cartório de notas, fazem lá uma escritura de compra e venda, é pago o imposto de transmissão inter vivos, né? E
depois disso, ela tem que pegar essa escritura e levar no cartório de registro de imóveis para que essa compra e venda seja averbada lá naquela certidão que você pegou lá na matrícula. Lembra do imóvel? Que quando a gente começou a conversar, eu falei para vocês? Porque toda compra e venda vai ser averbada lá na matrícula daquele imóvel. Todo imóvel tem uma matrícula. Então, é muito importante que as pessoas tomem todo o cuidado possível para não perder o seu dinheiro, para não comprar imóvel, dar dinheiro aí para quem não é dono, por exemplo. Tem muitos casos que a gente vê que realmente a pessoa acaba perdendo a economia de uma vida toda pela falta de conhecimento sobre o assunto. E como conhecimento é poder, eu divido esse conhecimento com você. Se você estiver com alguma outra dúvida, você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais nas mídias, na internet, Facebook, Instagram e principalmente pelo YouTube.